Fala galera, e demorou muito pra chegar um reboot, não um remake como tinham dito antes, cara, que ia ser do clássico cult de 94, cara, de O Corvo, que foi baseado na série de histórias em quadrinhos lá criada pelo James O'Barr. Cara, finalmente vai estar chegando agora aos cinemas em 22 de agosto, que é quando a Lionsgate vai dar ao filme, cara, um lançamento nos cinemas. Com essa data de lançamento agora se aproximando, a gente imagina que deveria reunir simplesmente todas as informações que a gente tem sobre esse filme e, obviamente, cara, aqui está tudo o que sabemos sobre o Corvo agora de 2024. Galera, a Lionsgate simplesmente informou que essa nova versão de O Corvo, que anteriormente a gente se referiu como remake, não deve ser chamado de remake. Em vez disso, o filme deve ser chamado de uma nova adaptação da história em quadrinhos. Eles também revelaram que os personagens trágicos no centro da história não são chamados Eric Draven e Shelley Webster, como eram no filme de 94. Dessa vez, eles são simplesmente conhecidos como Eric e Shelley. Os nomes Draven e Webster foram originalmente incluídos na sinopse oficial, só que, aparentemente, cara, eles foram descartados. Quando o Corvo original foi lançado, ele foi bem sucedido o suficiente para gerar uma franquia ali, com 3 sequências nos 11 anos seguintes. E também, cara, simplesmente, a gente teve o Corvo, a sequência de 96, o Corvo também de 2000, e também o Wicked Player, cara, que aconteceu em 2005, com várias outras sequências em potencial, incluindo uma que teria sido escrita e dirigida pelo Rob Zombie, uma que poderia ter, inclusive, estrelado o Damian X e o Eminem, e outra onde o personagem principal teria se chamado Kato, em homenagem ao Bruce Lee, sendo desenvolvidas e descartadas ao longo do caminho. Em 2008, os produtores mudaram simplesmente os planos. Em vez de seguir em frente com outra sequência, eles anunciaram que fariam uma reinvenção ou um remake. O primeiro diretor vinculado ao projeto foi o diretor de Blade, o Stephen Norrington, só que ele estava longe de ser o último a ser colocado. Na década seguinte, os cineastas entrariam e sairiam do mundo de O Corvo, enquanto o projeto era prejudicado por diferenças criativas, problemas de cronograma, desentendimentos do estúdio e até mesmo pela falência de uma empresa de produção e também de distribuição. Depois que o Norton deixou o projeto, os diretores Juan Carlos Fresnadillo, o F. Javier Gutierrez e o Cory Hardy vieram e também saíram. Vários rascunhos do roteiro foram escritos por pessoas como o Norton, o Nick Cave, o Alex Tse, o Jesse Wigginton e o Cliff Dorman e até James O'Barr. O plano sempre foi ter Eric, o personagem que Brandon Lee interpretou no filme original, no centro do filme. E essa aqui é uma releitura da história. Os atores que foram contratados para interpretar o Eric ou considerados o papel ao longo dos anos, cara, incluem o Mark Wahlberg, o Bradley Cooper, o Channing Tatum, o Ryan Gosling, o James McAvoy, o Tom Hiddleston, o Alexander Skarsgård, Luke Evans, o Jack Huston, Nicholas Hoult, o Jack O'Connell e também o Jason Momoa. A Kirsten Stewart foi considerada para o papel da namorada do Eric, a Shelley, cujo assassinato ele decide vingar. Jessica Brown Flandin foi escalada para o papel em um ponto também. Norman Reedus e o Forest Whitaker estavam cotados para papéis coadjuvantes. Andrea Riseborough interpretaria uma versão feminina do vilão Top Dollar. Só que nada disso foi para frente. O ex-roteirista do filme, o Cliff Dorman, teve a chance de assistir ao filme finalizado agora, e ele não gostou. O Dorfman já removeu sua postagem lá que ele fez no X, Só que a memória permanece obviamente online, e o Geek Tyrant relata o que Dorfman escreveu. Se, hipoteticamente, alguém, por acaso, visse uma exibição de O Corvo, que a Lionsgate está lançando agora em agosto, alguém poderia dizer, é horrível, é impossível de assistir, não despedir seu dinheiro ou não pude acreditar que é muito pior do que o original. Ele é pior. A equipe criativa, que finalmente conseguiu colocar agora O Corvo em produção em 2022 foi liderado pelo diretor Rupert Sanders, que anteriormente, tinha dirigido lá o Branca de Neve também, o Ghost in the Shell. O Sanders disse a Vanity Fair que foi atraído pelo projeto porque simplesmente era uma oportunidade de fazer um romance sombrio, algo que lidasse com perda, tristeza e o véu etéreo entre a vida e a morte e alcançasse através disso. Olha, cresci ouvindo, por exemplo, Joy Division, o The Cure, e esse filme aqui, ele é um pouco como uma música do The Cure, A Beleza da Melancolia. O rascunho inicial do roteiro ele foi escrito pelo escritor indicado ao Oscar, o Zach Bailey, com William Joseph Schneider assumindo a responsabilidade também pelas revisões do roteiro. Enquanto o Eric Draven e a Shelley Webster foram assassinados logo de cara no filme original, a abordagem que os Sanders e os roteiristas adotaram para a nova adaptação foi construir seu romance antes da violência. Podemos esperar ver a história de amor do Eric e da Shelley se desenrolar por um tempo antes que o perigo entre em suas vidas, mas é claro, eles são eventualmente mortos e o Eric ressuscita dos mortos para ir buscar a vingança. E galera, vamos passar assim simplesmente, qual é a sinopse oficial do filme agora? As almas gêmeas, o Eric e Shelley,
são brutalmente assassinadas quando os demônios do passado obscuro dela os alcançam. Dada a chance de salvar seu verdadeiro amor se sacrificando, o Eric parte em busca de vingança implacável contra seus assassinos, atravessando os mundos dos vivos e dos mortos para consertar as coisas que deram erradas, simplesmente. Eric e Shelley provavelmente não serão, as únicas pessoas que serão brutalmente assassinadas conforme a história vai se desenrolar. E parece que o vingativo Eric vai fazer uma bagunça com suas vítimas. O Conselho de Classificação, da Motion Picture Association dos Estados Unidos deu ao filme uma classificação R, que é uma classificação para mais de 18 anos. E simplesmente, isso tudo indica o quê? A forte violência sangrenta, sangue, linguagem, sexualidade, nudez, e uso também de drogas pelos personagens ali colocados no filme. Embora, o Alexander Skarsgård tenha sido um concorrente, para fazer o Eric Draven no passado, a escolha final do papel acabou sendo seu irmão mais novo, o Bill Skarsgård. Mais conhecido, obviamente, galera, por interpretar o Pennywise, nas adaptações do It. Enquanto o Eric, era um roqueiro gótico em versões anteriores da história, o filme agora de 24 dá ao músico um novo estilo que é parcialmente inspirado pelos músicos modernos do mundo real por exemplo, do Post Malone, da Lil Deep, por exemplo, junto com o estilo pessoal que o Sanders, quando ele estava fazendo, simplesmente, alguns testes lá em Londres naquela época. Esse visual provou ser bastante controverso com muitos fãs de O Corvo, só que esse projeto tem sido controverso desde o início, já que muitos fãs não estão exatamente entusiasmados em ver agora a história do Eric Draven recontada. O trailer, de The Crawl, do Corvo de 2024, foi lançado online agora em março e pôde ser visto também, Outro trailer que revelou mais sobre a história foi mostrado aos participantes do evento da CinemaCon em abril. E eu próprio, Lance Black, da Joe Blow, estava lá para ver. Lance escreveu que os participantes foram informados que essa versão nova de O Corvo é uma releitura completa, que não pretende competir com o material original. O representante da Lionsgate também mencionou como a graphic novel original é diferente do amado filme, e fez questão de que o trailer fosse divisivo, mas eles querem contar essa história para uma nova geração. Quanto ao que foi mostrado no novo trailer, o Lance disse o seguinte, Uma estação de passagem após a morte onde um homem lhe dá regras. Lhe lembra o Skull Cowboy, Não na sequência, já que Bowles parece também um cara normal, mas em termos de explicar as regras e o que precisa ser feito. Shelley Draven está indo para baixo, sugerindo que ela está indo para um lugar escuro e que se Eric a quer de volta, ele deve colocar as coisas erradas no lugar certo. É aqui que ele obtém o poder do corvo e sua tarefa de consertar as coisas e trazer Shelley de volta. Ele se cura lentamente e sente tudo. É uma dor que ele deve suportar para passar pela missão de derrubar a família do crime que o matou e também a Shelley Webster. Há um grande foco, como no primeiro trailer, sobre como o Eric passará por muita dor e será um personagem muito violento e agressivo enquanto ele se vinga. Tem aquele novo estilo de ação de John Wick, e filmes semelhantes que, obviamente, se tornaram muito populares, Teve um pouco mais de foco no amor entre Shelley e Eric e parece que talvez o primeiro ato seja a história deles. Eles se conhecem numa penitenciária e começando uma vida juntos. Não temos nenhuma informação nova sobre os bandidos ou exatamente o que aconteceu, que acabou com a vida de ambos. Fecha aspas para o nosso correspondente lá do Joe Blow, E galera, tudo isso se alinha com, obviamente, que vem um pontinho de spoiler, informações que surgiram online no final do ano passado ainda. Alguém que assistiu uma exibição do filme em versão teste relatou que esse filme agora do Corvo é muito diferente do material original do James O'Barr, carregando apenas alguns personagens e o conceito básico. Eles disseram que o filme tem um ritmo muito lento e uma vibração que lembra, por exemplo, o Drive ou Todos os Homens que Mataram as Mulheres lá, A história de amor de Eric e Shelley é o foco do primeiro ato, mas então Danny Huston é apresentado como um poderoso empresário com habilidades sobrenaturais. E Shelley e Eric são assassinados depois que Shelley o testemunha usando essas habilidades. Quando o Eric é ressuscitado e sai em busca de vingança, ele ainda sente dor pelos ferimentos que recebe e suas habilidades de cura são muito mais lentas do que aquelas demonstradas pela versão do personagem lá do Brandon Lee. Eles também disseram que ele não obtém totalmente o visual tradicional de O Corvo, até o ato final do filme, mas quer ele tenha esse visual ou não, que o Bill Skarsgård deve ter também, uma grande atuação no filme. O Bill Skarsgård confessou recentemente que não está feliz com o final do filme, porque ele teria preferido algo mais definitivo. Algo estranho de se dizer antes mesmo do filme que você pretende promover, tá sendo lançado. O Alex Proyas, o diretor lá de 94 do Corvo, deixou claro que não está feliz que os produtores decidiram seguir agora em frente com o reboot. Ele zombou do visual do novo Eric Draven e quando o primeiro trailer foi lançado, ele descartou o novo filme, simplesmente. E continuou falando o seguinte, abre aspas, eu realmente não sinto nenhuma alegria
em ver negatividade sobre o trabalho de qualquer outro cineasta. Galera, pegou bem pesado, tá? E tenho certeza de que o elenco e a equipe realmente tinham boas intenções, como todos nós temos em qualquer filme. Então me dói dizer mais sobre esse tópico, mas acho que a resposta dos fãs fala muito. O Corvo não é apenas um filme. Brandon Lee morreu fazendo ele, e ele foi concluído como um testamento de seu brilhantismo perdido e a perda trágica. É o seu legado. E é assim que deve permanecer. Fecha aspas para ele. E galera, isso é tudo que a gente sabe sobre essa nova adaptação de O Corvo. Nem todo mundo tá feliz que ela realmente exista, né? E a gente tá percebendo mesmo assim que ela vai estar nos cinemas, cara, essa semana já. Então assim, coloca nos comentários. Então me diga assim, ó, cara, tá ansioso, vai ver, não vai ver? O que você considera também um remake? Galera, coloque embaixo nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.